Bom dia, pessoal. O nosso encontro hoje tem como objetivo resolver as questões de direito administrativo do simulado premiado, certo? Especificamente da área fiscal. Então a gente vai bater um papo aqui sobre a resolução delas de forma bastante objetiva. E se restar alguma dúvida, as questões estão detalhadamente comentadas no sistema de questões, vocês podem acessar a qualquer momento e dar uma olhada de novo, ou dar uma olhada em algum detalhe que eventualmente não foi comentado, tá? Obviamente, caso tenha alguma dúvida a mais, algum assunto que não foi abordado nas questões que possa gerar dúvida, eu peço que vocês entrem em contato e peço que a gente faça a complementação, tudo bem? O arquivo que a gente vai utilizar para fazer esse acompanhamento está baseado no próprio sistema de questões, tá? Então, as questões serão resolvidas na ordem que vocês encontraram na prova e qualquer coisa é só ir ao sistema de questões que vocês conseguem ter acesso ao conteúdo detalhado, tudo bem? Desculpa. Então vamos à primeira questão, tá? Primeira questão. Com relação aos agentes públicos, assinale a opção correta à luz das disposições constitucionais, da jurisprudência e da doutrina a eles aplicáveis. Essa questão aqui é interessante porque adota dois posicionamentos aqui jurisprudenciais bastante importantes aí nesse tema relacionado a agentes públicos. Primeiro vamos à alternativa D, que traz a nossa resposta correta, que já é uma alternativa que cobra jurisprudência. Vamos ler aqui para a gente entender. Para o caso em que o ordenamento jurídico do Estado da Federação seja omisso acerca do direito à recondução, o STJ entende que não é possível a aplicação por analogia do Instituto da Recondução previsto na lei federal. Sim, isso aqui foi analisado de forma específica pelo Supremo Tribunal Federal e disse que esse instituto especificamente não pode ser aplicado por analogia, certo? Então, coloquei aqui para vocês os institutos que serão aplicados por analogia, eles têm que ter apoio na Constituição Federal e eles não podem ter aumento de despesa. São esses dois pontos aí que a gente tem que ter em mente para quando o examinador eventualmente perguntar sobre essa situação de aplicação por analogia da 8.112, tá? Óbvio, né? Ele pode eventualmente trazer uma questão que não foi abordada especificamente pelo STF, mas ele vai ter que colocar esses dois requisitos aí. Ele colocando esses dois requisitos, você vai saber que a resposta está correta, tá? Uma outra alternativa interessante aqui, vamos ler a alternativa C, tá? Segundo o entendimento do STF, o STJ não é vedada a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional, de excepcional interesse público para o exercício de atividades permanentes. Por que eu trouxe essa questão? Ela traz ou aborda, digamos assim, os requisitos para que essa contratação por interesse excepcional possa acontecer, tá? Vamos aqui na alternativa C, desrespeito ao posicionamento do STF. Então eu vou ler o trechinho aqui da ADI 2229, tá? Para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que, aí o julgado traz os requisitos. Os casos excepcionais estejam previstos em lei, até aí tudo bem, né? B, o prazo de contratação seja pré-determinado, até aí tranquilo, sem novidade. C, a necessidade seja temporária. D, interesse público excepcional. A necessidade de contratação seja indispensável, seja sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado, que é o que a questão traz, tá? Então, isso aqui é para evitar o quê? Aquelas carreiras de Estado, vou dar um exemplo, já que a gente está falando de carreira fiscal, por exemplo, isso veda que o Estado venha a contratar temporariamente para exercício de atividades ligadas à fiscalização, diretamente à fiscalização. O auditor fiscal, por exemplo, é uma atividade permanente. O Estado ele tem que se planejar para que aquilo ali ocorra normalmente por meio de realização de concurso, tá? Obviamente a gente pode discutir sobre outros temas aí que
eventualmente essa vedação vai alcançar, por exemplo, uma contratação temporária para essas atividades desse tamanho, dessa importância, pode acabar trazendo interesses escusos, digamos assim, para dentro da fiscalização de forma bastante perigosa, não é mesmo? Mais uma outra disposição aqui, em que pese essa questão aqui trazer o que? Ela se remete ao Estatuto do Servidor do Paraná. Quem está estudando a 8.112 ou eventualmente o Estatuto voltado para o seu estado, para o seu município, seja lá o concurso que você está mirando, vai conseguir resolver essa questão aqui tranquilamente, tá? Então, eu escolhi ela justamente por causa dessas jurisprudências interessantes e mesmo as disposições específicas aqui, eu até coloquei também, óbvio, né, para quem estiver procurando a questão tendo visto o Estatuto do Paraná, mas coloquei também a disposição específica da 8.112 para a gente saber que dá para resolver tanto por um como por outro caminho, tá? Quando vocês estiverem aí enfrentando as questões de estatuto ou eventualmente mudando o foco, né? Estou estudando para o estado, agora eu vou fazer um federal. Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Os institutos eles são muito parecidos, tá? Por isso a questão B também é interessante aqui. Caso seja ajuizada ação penal destinada a apurar criminalmente atos praticados por determinado servidor e que estejam sendo investigados administrativamente, o curso de processo administrativo disciplinar pertinente deverá ser paralisado. Essa aqui passa muito longe de ser a regra, certo, pessoal? Os estatutos eles costumam trazer aquela disposição que o servidor será responsabilizado penal, civil e administrativamente, tá? Essas esferas elas são em regra independentes. Qual é o porém que a gente tem que fazer? Quando na apuração penal o sujeito for absolvido, né, ou por ausência de culpa, né, ou por não ter praticado o ato, essa decisão ela vai contaminar as demais, certo? Por uma questão muito lógica. O processo penal, ele vai, como ele pode até tirar a liberdade do indivíduo, ele é muito mais rígido. Então, a ideia é a seguinte, se lá apurou que não foi ele, então realmente não foi, então contamina os demais. Ou então, se lá apurou que até aconteceu, mas a autoria, desculpe, essa foi a primeira hipótese, se lá foi apurado que essa situação não ocorreu, não existiu, então contamina os demais também, tá? Desculpa, vamos seguir em frente. Questão de número 2. A retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público denomina-se encampação e depende de... Essa questão eu trouxe aqui para a gente dar uma passeada pelos serviços públicos, mas utilizando um instituto específico, né, que é o da encampação. É interessante que a gente tenha em mente os 3 requisitos, tá, que são corretamente abordados aí na alternativa C. A lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Então, os 3 requisitos estão aí listados no material ao qual vocês têm acesso por meio do sistema de questões, tá? Que eu convido vocês a conhecerem para aqueles que não conhecem ainda. Interesse público, lei que autorize e pagamento prévio da indenização, tá? Os 3 foram corretamente abordados aí na questão, tá? Seguindo em frente, número 3. A Lei 8429, que dispõe sobre improbidade administrativa, alcança os... Isso aqui, pessoal, é bastante interessante, a Lei de Improbidade Administrativa, especialmente, não que para os concursos fiscais não seja, mas para quem está prestando concurso para a área de controle, existem matérias que são mais perigosas, digamos assim, tá? Quando teve aí o concurso para o TCE São Paulo, eu inclusive escrevi um artigo para a Folha Dirigida em que eu abordo isso. Se vocês quiserem dar uma olhada,
serve para concurso da área fiscal, da área de controle como um todo. Improbidade administrativa, a própria parte de controle administrativo da doutrina do direito administrativo, com especial atenção para a parte de tribunais, né? E improbidade administrativa, não sei se eu já falei em licitações, duas leis, né, que para quem vai prestar para a área de controle tem que ter, né, de forma muito clara na cabeça. Improbidade administrativa e lei de licitações. Vai ser muito difícil você aí investir o seu tempo nessas duas leis e se arrepender durante a prova, porque é bastante difícil provas que não tenham aí algumas questões, pelo menos dessas duas leis, tá? Mas aqui eu abordo um conhecimento muito básico, essa questão aqui é muito mais um convite a você conhecer, a estudar mais profundamente a lei do que uma abordagem profunda, tá? Alternativa C, que é a nossa correta, agentes públicos e particulares que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem de forma direta ou indireta. Isso aqui a gente tem, logo no comecinho da lei de improbidade administrativa, a gente tem quem é que está sujeito a ela, inclusive ela fala também quem é agente público, quem reputa-se agente público perante a lei, especificamente no seu artigo 2º. Interessante aqui eu coloquei os 3 artigos no sistema de questões, o primeiro, o segundo e o terceiro, mas vou ler só o terceiro, que é o que geralmente foge, digamos assim, um pouco à regra do que a gente está acostumado a ver como uma relação de responsabilização dentro do serviço público, porque ele alcança o particular também, tá? A lei alcança o particular. Vejamos o artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, que ele já definiu anteriormente, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Então, está de acordo com a nossa alternativa, não é verdade? E fica o meu alerta aí, especialmente para quem vai fazer provas na área de controle, tem que degustar essa lei aí dia e noite, tá? Sem muito papo, vamos à alternativa 4, vamos à questão de número 4. A participação de consórcios em licitações regidas pela lei 8666, e aí a gente tem as alternativas. Essa questão, pessoal, óbvio, né? Não por acaso, TCE do Paraná, lei de licitações. A gente costuma estudar a lei de licitações e, digamos assim, dá um foco muito grande ao que é o mais óbvio, né? A gente vai abordar ali as peculiaridades das modalidades, vai abordar, né, os critérios, os limites, só que a gente acaba deixando algumas disposições específicas de lado, e essa questão número 4 aborda isso, tá? Óbvio, né? Conforme você vai avançando no seu estudo, você tem que ter essa, digamos, malandragem de ir saindo de assuntos básicos para assuntos mais profundos. Porém, insisto, né, igual eu falei na questão anterior, quem vai fazer prova para a área de controle não pode dar esse mole. Tem que dominar isso aqui, esses detalhes desde o começo, tá? Então, a participação de consórcios, né, em licitações regidas pela Lei 8666, a nossa alternativa certa é a letra C, que traz aí a disposição do artigo 36, inciso 5, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução, tá? Sigamos em frente, então. Fica o alerta aí para essas disposições, digamos, mais distantes daquele núcleo que a gente estuda na lei de licitações, para que você não seja surpreendido na sua prova e, por coincidência, conforme o alerta que eu venho dado, um detalhezinho mais chato que caiu numa prova para analista de controle, tá? Questão de número 5.
Os serviços públicos. Aqui é uma questão bastante básica sobre serviços públicos que aborda aquela parte conceitual, né, de titularidade, transferência ou não da titularidade, transferência da execução. Tá? A gente sabe aí que poderá acontecer a parceria com o setor privado, mas o que se transfere é a execução, tá? Nunca a titularidade. A titularidade do serviço público vai permanecer com o ente da federação que teve a competência determinada ali na Constituição. Tá? Dito isso, de forma bastante rasa, os serviços públicos constituem obrigação, alternativa do poder público que pode prestá-los diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação. Tá? Então, é bastante básico, mas vamos fazer a lembrança aqui só para complementar. Tem uma questão, uma alternativa interessante aqui. A gente já viu, né, de forma direta, B também. Aqui a D, né? A D traz, não são passíveis de cobrança de tarifa, exceto quando submetidos por lei ao regime de concessão. Tá? Então, a alternativa D é incorreta, pois já há previsão em lei para a cobrança. Agora eu lembrei exatamente o ponto que eu queria trazer. Eu trouxe aqui da Lei 8987 o ponto, né, que muitas vezes a gente, o serviço público, a gente acaba estudando muito pela doutrina e às vezes esquece de vincular, de fazer a vinculação daquele aspecto que a gente está aprendendo com a lei. Então, aproveitando a oportunidade aqui, eu trago a Lei 8987. No seu artigo 1º, né, as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelo artigo 175 da Constituição Federal, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Mas o que eu quero trazer especificamente é o artigo A. Tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Saindo um pouquinho nessas regras aqui de revisão de preço que muitas vezes dão o que falar, né? Que às vezes o particular se julga um pouco no prejuízo, ou então algum ente, né, da federação finge, né, que faz uma vista grossa ali para uma revisão um pouquinho acima, né? Mas só para ilustrar aí o nosso conteúdo. Vamos à questão de número 6 agora, né? Em relação ao concurso público no Brasil, considere as afirmativas a seguir. Então, a nossa alternativa é a letra D, né? Mas vamos aí à análise item por item, que é o que vai interessar para o nosso aprendizado. Inciso 1. Adquire personalidade jurídica de direito privado e de direito público, e nesta situação de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. É isso mesmo, tá? Tomem cuidado para quando a questão trouxer que o consórcio público faz parte da administração indireta. Não, mentira, ele faz parte da administração indireta quando ele for dotado de personalidade jurídica de direito público, tá? Na manutenção de número 4, aliás, eu deixo o convite aí para aqueles que não têm acompanhado, sábado agora, dia 10, será a manutenção de número 5, feito pelo nosso mestre Sionil. A de número 4 fui eu que fiz, e são sempre abordados temas aí que estão, digamos, cheirando a prova. Então a gente abordou esse tema lá, tá? Essa diferença aí, inclusive na questão, o examinador colocava opções e a opção mais correta falava só de consórcio público, não falava da personalidade jurídica. Só que a gente, por eliminação, a gente tirava as outras alternativas. Eu deixo o convite para você conferir a nossa manutenção de número 4. Você vai lembrar quando bater o olho nessa questão, tá? Superado esse ponto, 2. Podem contratar operações de crédito desde que representem no máximo 30% dos recursos recebidos dos entes consorciados. Mentira, tá? Tá incorreto isso aqui. É vedada a contratação de operações de crédito. Deixa eu ver se eu trouxe aqui artigo 8º, parágrafo 2º. Vedada a aplicação dos recursos entregues
por meio de contrato de rateio para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Tá? Então vamos ao item 3. Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão de responsabilidade dos entes federados que forem os titulares dos respectivos serviços. É exatamente isso aqui, tá? Aproveitando aqui para abordar era até para ter abordado no comecinho, né, em relação ao item 1, mas o consórcio, o que ele é, né? Ele tá na própria lei o termo gestão associada, né, de serviços públicos. Então vamos ter isso em mente, né? A gente tem os entes federativos se juntando para gerir um determinado interesse comum, tá? Que vai, a depender do interesse, essa nova pessoa jurídica vai ser de direito público ou de direito privado. E, conforme dito anteriormente, de acordo com essa personalidade, vai integrar a administração pública indireta ou não, né? Então vamos ao item de número 4. Podem emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos, ou, no caso de específica autorização, serviços ou bens de ente da federação consorciado. Tá? Exatamente, isso aqui está especificamente no artigo 1º, parágrafo 2º. Tá? Não vou ler porque é bastante próxima a literalidade do dispositivo que a gente leu, vamos ganhar tempo. Tá? 5. Não está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio. Não, está incorreto. A regra que eu sempre falo, né, e eu gosto de trazer, digamos assim, regrinhas de bar, né, frasezinha de bar para dentro do nosso estudo, para facilitar o nosso aprendizado. Então, qual é a regra? Onde o dinheiro público vai, o Tribunal de Contas vai atrás. Tá? Então, tem dinheiro público, seja lá de qual pessoa jurídica, qual regime estamos falando, então o Tribunal de Contas ele vai ter competência para dar uma olhadinha assim. Tá? Questão de número 7, a gente tem que ir à frente, só que sempre, né, revisando aqueles conceitos iniciais, traz a nossa famosíssima súmula 473 do STF, que fala do poder de autotutela. Vejamos. A súmula 473 do STF enuncia: a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Por meio da súmula 473, o STF consagrou a autotutela, que é o poder, né, falando de forma resumida e simplificada, o poder da administração de controlar seus próprios atos, de anular e revogar seus próprios atos. Tá? Obviamente, né, existe todo um estudo específico, né, para anulação e para revogação, que também é extremamente importante para qualquer prova de direito administrativo, tá? Essa parte de anulação e revogação. Se estou falando aqui, você está lembrando aí que não está muito bem nessa parte, orelha em pé, vamos dar uma revisada legal nessa matéria, tá? Faço mais uma vez o convite ao sistema de questões, muita questão comentada em relação a essa matéria, tá? Para aqueles que não fizerem a opção de não serem assinantes, você pode, né, resolver ali algumas questões, né, diariamente e, digamos assim, lapidando o seu estudo e tapando essas pequenas brechas aí que eventualmente a gente vai levantando, tá? Vamos à questão de número 8 agora. Ordenamento jurídico pátrio agasalha regimes jurídicos de natureza distinta. Essa questão aqui, pessoal, também é bastante básica, né? Mas eu faço aí qual é a consideração? Acredito que na própria prova de vocês tenha prova auditor fiscal de controle externo TCE do Piauí, ou seja, um senhor cargo, não é mesmo?
Então, uma coisa que eu sempre repito é o quê? Você não precisa saber tudo para passar na prova. Muito longe disso. Você precisa se preocupar em acertar todas as fáceis e as médias. As difíceis, a gente acerta uma ou outra, que aí compensa um outro vacilo que a gente dá nas anteriores, né? Então, óbvio, né, para muita gente eu estou chovendo numa olhada aqui, mas para você que eventualmente está no começo da preparação ou no meio do caminho, fique bastante tranquilo em relação a isso, tá? As provas que, digamos assim, vão fugir a isso aqui que a gente está falando, esse é aquele concurso que tem 7 vagas, 8, 15, né? Que aí você realmente tem que se preocupar com um plus. Mas a regra dos concursos não é essa, certo? A regra é o quê? Acertar todas as fáceis, procurar acertar todas as médias e beliscar uma ou outra das difíceis. Isso, com dedicação e paciência, a gente vai conseguindo, tá? Mas por que eu falei isso? Essa alternativa aqui, essa questão aqui, é uma questão de um nível baixo numa prova de um cargo de nível alto. Tá? Então, isso vem para confirmar isso que eu estou falando. Questão lá do comecinho do direito administrativo e cobrando isso de forma muito rasa. Está falando da diferença dos regimes jurídicos. Nossa alternativa correta é a alternativa C. Pode submeter-se a regime jurídico de direito privado ou a regime jurídico de direito público, conforme disposto pela Constituição Federal ou pela lei. Sim. O que a gente pode tirar dessa alternativa aqui? Primeiro, ele traz algo que está baseado no que a gente estuda como legalidade estrita, né? Rapidamente voltando à legalidade, a gente tem a legalidade, digamos, de forma ampla, que ela, qual é o significado dela para o particular? Tudo que não está proibido em lei ele pode fazer. Tem a legalidade estrita, que é a legalidade administrativa, só pode ser feito o que está prescrito em lei, tá? E esse lei, obviamente, inclui a Constituição, que é a nossa lei maior, tá? Então, choveu no molhado, né? Conforme disposto em Constituição ou pela lei. Tá, a gente já sabe, conhecemos o princípio da legalidade estrita, então tudo bem. Mas sabemos que, por vezes, a administração vai se relacionar numa relação vertical em relação ao particular. Aí a gente lembra lá da supremacia do interesse público, aquela relação de verticalidade. Não é arbitrariedade, não é nada disso, mas o interesse do particular, em determinados pontos, ele vai estar um degrauzinho abaixo do interesse público. Né? Em determinados pontos, não. Em determinados pontos, a gente vai ver isso. Mas esse interesse do particular vai ter que estar abaixo do interesse público. A gente está falando do interesse de um indivíduo ou de alguns indivíduos perante o interesse da sociedade como um todo. Então, nada mais lógico, né? No entanto, vai ocorrer situações em que a relação da administração com o particular vai se dar em pé de igualdade. A gente não vai ter nenhuma cláusula, né? Agora remetendo de forma um pouco mais clara a contratos administrativos, que a gente tem as cláusulas exorbitantes, que é uma forma de manifestação dessa supremacia do interesse público, que é uma relação jurídica dada nesse ambiente de regime jurídico-administrativo, né, de superioridade do interesse público em relação ao direito privado. Numa relação de igualdade, a administração, ainda que representante do interesse da sociedade, ela vai atuar de forma igual com o particular, tá? Então, fiz aqui uma pequena revisão, mas basicamente é isso que a alternativa nos traz, né? De acordo com o que tiver escrito em lei, a gente vai ter a administração em pé de igualdade com o particular ou um degrauzinho acima, né? É isso que ela traz para a gente aqui. Seguindo em frente, já descendo a nossa ladeira aqui, né? Finalzinho, questão de número 9. Considere as alternativas, as seguintes assertivas acerca do pregão de âmbito federal. Vamos item por item. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que já conste no SICAF. Tá? Isso aqui consta lá no nosso artigo 4º, inciso 14. Literalidade, né? Uma vez, a ideia do pregão, né, celeridade, então esse cadastro aqui vai vir justamente nesse sentido. Para que o sujeito vai apresentar documentação que já consta lá, que já foi apresentada ao ente federativo, não é verdade? Então, seria uma burocracia desnecessária e é totalmente dispensável esse item estar correto. Item 2. A lei não exige que o pregoeiro dê acesso aos demais licitantes acerca dos dados constantes no SICAF, né? Sistema Unificado de Cadastramento, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, sobre o licitante de melhor proposta, por ser competência única e exclusiva da comissão licitante. Mentira. Todos os participantes, né, todos os habilitados aqui no sistema, os inscritos no sistema, eles têm acesso ao SICAF. Então, por consequência, eles vão ter acesso aí aos dados do eventual vencedor. Tá? 3. No pregão, a fase de habilitação deve ocorrer antes da etapa competitiva de oferta dos lances. Uma das características marcantes aí do pregão é justamente a inversão dessas etapas. Né? Primeiro vai acontecer a etapa competitiva e depois vai acontecer a habilitação. Essa alternativa está incorreta. De forma que a nossa resposta vai ser o item C, né? Só a primeira está correta. Tá? Vamos agora, terminando aqui, nossa questão de número 10. Determinado município contratou, após regular processo licitatório, sociedade empresária para construir uma escola municipal. Ocorre que a contratada reiteradamente não vem cumprindo as cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos acordados. Tendo por base as normas previstas na 8666, em especial aquelas sobre inexecução e rescisão de contratos administrativos, a administração pública municipal contratante poderá rescindir o contrato por ato escrito e, alternativa A, unilateral com assunção imediata do objeto contratado no estado e local em que se encontrar por ato próprio da administração. Essa questão aqui nos cobra o conhecimento do artigo 78 da Lei 8666. Eu falei acima daqueles conhecimentos que são acessórios. Certamente esse aqui não é esse caso. Tá? Esse aqui faz parte daqueles casos que, se tratando de lei de licitações, os motivos para rescisão têm que estar de bastante claro aí na cabeça do candidato. Aí eu dou uma dica para aqueles que, né, ainda não estão muito seguros em relação ao que tem que saber e o que não tem que saber. Você não precisa decorar a literalidade dos dispositivos, tá? Você precisa decorar, podemos até usar decorar, mas o cerne, a ideia de cada um deles, tá? Nos nossos PDFs aí no exponencial, a gente procura, mesmo quando tem aquelas aulas pesadas com muita lei, destacar palavras principais, porque muitas vezes você tem um inciso que tem uma frase e 3 palavras daquilo ali vão ser suficientes para você pegar a ideia. Então, faça isso no seu estudo, faça isso, tenha a sua lei de licitações toda rabiscada, toda pintada, toda anotada, tá? Destacando essas palavras que vão ser palavras que vão trazer o cerne daquele dispositivo, de forma que você tenha que se preocupar numa revisão passando o olho só nas palavras principais e fixando aquele conteúdo que vai ser o suficiente para você decidir na prova. Tá? Então vamos conhecer o dispositivo que está sendo cobrado aqui. Tá? A rescisão unilateral por inexecução do contrato está prevista, conforme eu falei no artigo 78. Tá? Artigo 78. Constitui motivo para a rescisão do contrato. 1. O não cumprimento das cláusulas contratuais específicas, projetos ou prazos. E 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais específicas, especificações, projetos e prazos. Uma ressalva que eu faço aqui é o seguinte. A gente vê o processo licitatório, né, na teoria, então muitas vezes a gente acaba se distanciando de questões práticas que podem eventualmente ser cobradas em prova. Por exemplo, fala aqui, não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
Isso aqui a gente tem que ter em mente que as condições elas têm que perdurar durante todo o contrato, né? As condições colocadas desde o começo, as próprias condições para que o licitante participe e depois, posteriormente, essas condições dadas durante o contrato. Tá? A lei de licitações fala que a administração vai ter que designar um representante para fazer esse acompanhamento e essas condições, essas especificações têm que estar presentes durante toda a execução contratual. Obviamente, né, dependendo da situação, vai ser muito difícil, né, e no trato prático você vai ter, né, ali, muitas vezes uma conversa para consertar isso, consertar aquilo, às vezes o papel cobra um pouquinho mais do que é possível, mas se, né, tiver todo mundo bem intencionado, com certeza o resultado vai ser bom. Mas acredito que essa questão aqui faz com que a gente bata, né, um ponto, digamos, nuclear da nossa lei de licitações. Tá? Pessoal, então resolvemos as nossas 10 questões. Deixo o convite aí para vocês conhecerem o curso que a gente tem aqui de Direito Administrativo. Imagino que para a prova que você vai prestar tempo, que a gente já tem uma quantidade boa de cursos aí à disposição. Conheça a nossa aula 0, ela é totalmente gratuita para aqueles que tiverem interesse. Deixo o convite para vocês conhecerem o sistema de questões, que é um sistema que já tem uma quantidade de questões muito grande resolvidas. Mesmo para aqueles que não pretendem assinar, é um instrumento interessante, porque você pode fazer o uso aí, diário, né? Se eu não me engano o limite é de 20 questões por dia, e você vai conseguir incrementar o seu estudo com isso. E deixo o convite também para que você conheça o meu Instagram, Prof. Jonatas Albino. Lá eu troco algumas ideias também diretamente com os meus alunos. A gente tem ultimamente começado a abordar questões da Polícia Federal, que é um concurso aí que em breve vai estar entre nós, apesar de não sabermos ainda os detalhes, beleza? Espero aí que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, mande aí pelo site, faça chegar a mim que eu faço aí o esclarecimento e mando para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.